O primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção ao Câncer é assunto do seu interesse. Falar sobre oncologia, essa discussão que promete reunir pelo menos 400 participantes, entre médicos, profissionais de saúde, pesquisadores, estudantes de todo o Brasil. A gente sente uma segurança muito importante quando sabe que os médicos estão em constante capacitação, em constante estudo, e a medicina exige isso. A gente está conversando, convidou hoje o Dr. Rodolfo Tibério, que é cirurgião oncológico e presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção ao Câncer. Bom dia, Dr. Rodolfo. Então é assim, né? A medicina exige um constante debate, estudos, se debruçar realmente para as atualizações científicas. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço. É muito bom estar na rádio que a gente consome todos os dias. Olha aí, gosto bastante da programação, das entrevistas, dos programas. E assim, o nosso congresso, ele é um congresso assim muito curioso, interessante, porque a gente sempre fala do tratamento, o último tratamento de ponta, a gente fala sobre as últimas drogas, mas a gente tem uma fase muito deficitária, que é a parte de prevenção, que é a parte inicial, que é a prevenção primária do câncer. O câncer, ele tem duas fases muito boas de tratamentos, que é a fase primária, onde a gente pega lesões que são potencialmente cancerígenas e tratá-las nesse momento, ou numa fase que a gente chama de pré-clínica, que já iniciou a doença, mas ela não começou a dar sintomas e nem a avançar ainda, tornando o tratamento muito mais simples, mais barato, que isso é uma verdade na saúde pública, e com isso a gente tem maior taxa de cura. Doutor, bom dia, tá certo? Parabéns pelo trabalho, pela sua atuação. É muito importante a realização de um congresso, porque além de potencializar a economia, amplia também a margem de conhecimento dos profissionais em Alagoas. Falando da presença e os avanços tecnológicos com esses novos estudos que a ciência, por exemplo, tem descoberto em relação ao tratamento do câncer, isso também será abordado no congresso? O que é que o congresso pode deixar de contribuição para os profissionais alagoanos? Então, o nosso congresso ele é focado assim, mais nos profissionais que estão associados à detecção e diagnóstico precoce do câncer. E o que a gente precisa abordar nesse congresso? Nós estamos tentando dar sintomas, sinais, alterações suspeitas, iniciais precoces antes de iniciar. Um exemplo simples é o câncer de boca e cavidade oral. A gente pouco comenta, né? Mas é um câncer muito presente, e ele é até um pouco chato assim, porque quando ele começa a crescer é na boca, na cavidade, altera a estética, a fala, a respiração, e ele é muito simples de diagnosticar. É uma lesão que não cicatriza dentro da boca por pelo menos 15 dias, 20 dias, e você sabendo disso, né, população, profissional, você, poxa, isso aqui não está cicatrizando, o que é isso aqui? Vou lá, olho, faço a biópsia, trato aquela lesão antes de fazer um tratamento mais agressivo. Mais ampliado, né? E a gente quer focar muito nisso porque a gente precisa fazer o simples. O simples é muito bom. O que a gente, quando você perguntou sobre tecnologia, o que a gente tem tecnologia hoje que está mais focado nessa parte de prevenção e detecção precoce? Prevenção não, mas detecção precoce, que a gente chama de biópsia sanguínea. A gente colhe o sangue, estuda ele e vê se tem presença de células cancerígenas. Isso ainda não é realidade. Ainda não é. Ainda não é realidade, né? Assim, no sistema público. Sim. Entendeu? Ainda tem muita pesquisa para fazer nessa linha. Mas é um futuro promissor. Quer dizer que através da coleta, o futuro ele pode já inclusive trazer essa realidade hoje de maneira precoce para um tratamento. É isso, doutor? Exatamente. Ele é fácil, que é uma coleta de sangue. Não precisa de sedação, não precisa de endoscopia, colonoscopia, é detecção. Mas ele ainda está em estudo, ainda está sedimentando, ver se ele é viável, porque tudo a gente tem que também ver a viabilidade, né? Sim. Quantas pessoas a gente tem que fazer para detectar, para ver se isso está valendo a pena fazer, né? Mas é bem promissor. Outro ponto importante também, né, é a oncogenética, que quando se sabe que tem um familiar doente com a mutação, a gente vai pesquisar os outros familiares. E sabendo que tem uma linhagem genética muito forte, a gente começa a rastrear aquela família para aquela patologia específica, e com isso a gente poder antecipar
Algum tipo de tratamento? Pro familiar. Ou pode ser feito profilaxia também? Pode. Excelente pergunta. A gente tem um caso que é muito conhecido no mundo todo, que é o caso da Angelina Jolie, que fez a mastectomia geral. É uma forma de profilaxia isso. Então, a Angelina Jolie, ela tem uma variante, né, chamada BRCA. Tem o BRCA 1 e 2. E a gente sabe que no espectro da síndrome do BRCA, quando ele é mutado, tem a deficiência, existe cirurgias que a gente chama redutoras de risco, que é a cirurgia profilática. E pro BRCA, né, que é fortemente associado ao câncer de mama, que a Angelina fez a mastectomia bilateral, né, tirou as 2 mamas, fez reconstrução. Ela também, possivelmente, já deve ter feito o que a gente chama de remoção da trompa e do ovário, porque o BRCA também aumenta a chance do câncer de ovário. Então, assim, mulheres que têm a variante patogênica do BRCA, até os 40 anos, 45 estourando, mastectomia com remoção de trompas e ovários. Mas quanto mais precoce, melhor. Só que é um assunto meio complicado, porque eu vou ter remoção dos ovários na mulher em idade jovem e deixá-la já na menopausa, mas o risco-benefício vale. Aí, e depois ficar acompanhando com o médico responsável pelo caso, para poder ver se também tem indicação de reposição hormonal. O que é muito interessante, Viderlan, é que atualmente exames, marcadores genéticos para detecção que marcam a oncogenética de maneira geral, marcadores através de um simples exame de sangue, hoje você consegue ter respostas importantes para iniciar uma profilaxia nesse sentido. O que antes não era tão acessível. Então, na sua visão, doutor Rodolfo, existe uma evolução importante nos exames e na prevenção? Isso também será discutido no Congresso. Então, nós vamos falar, né, sobre a questão das pesquisas genéticas, sim. Eu vou dizer assim que ele ainda é caro. Assim, ele ainda tem um certo valor financeiro em cima dele. Porque, imagina pegar 100 mil genes e analisar e dizer qual que tá doente, qual que não tá doente. A gente inicia primeiro, né, naqueles grupos familiares, rastreia eles, que é mais fácil ter um acerto nesses, e na população geral isso ainda não é realidade. Tem-se uma tendência a fazer toda paciente com câncer de mama fazer pesquisa genética, todo paciente com câncer de ovário também tentar fazer pesquisa genética. Mas assim, de forma global ainda, populacional, ainda vai demorar muito. Ainda vai demorar um tempinho, porque custo-benefício, o quanto que isso reflete, porque infelizmente a gente tem que ter um pote, e esse pote tem que ser distribuído. E dentro dessa distribuição, se isso é válido ou não, né? E isso, quando os gestores organizam todos os protocolos do Ministério da Saúde, todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, eles olham muito isso. Quando você é um país desenvolvido com bastante dinheiro, população pequena, mais fácil. Nosso país é um país continental. Isso. Entendeu? Assim, então a gente tem que também colocar isso na análise. Existe um percentual, doutor, quando se faz uma pesquisa, por exemplo, para poder também estudar o histórico familiar daquela pessoa, para que vocês possam cravar e dizer o seguinte: olha, isso aqui já pode ser uma situação também já de histórico genético mesmo dentro da família. Existe um percentual que vocês consideram assim razoável para poder já concretizar que naquela família já tem situações que podem ser assim recorrentes em relação ao câncer? É uma excelente pergunta essa, né? A gente tem uma síndrome chamada síndrome de Lynch. Ela é uma síndrome genética que todas as pessoas da família vão ter um câncer associado ao espectro da síndrome. Então, assim, e ele é muito forte pro câncer de intestino grosso. Então, assim, normalmente tem um avô, tem um pai, tem um filho, vai ter um neto. Se todo mundo pegou aquela corrente, vai desenvolver. Mas, a gente sabendo disso, para câncer de intestino grosso, o principal exame é colonoscopia. A gente já sabendo que a pessoa tem a síndrome, o que a gente vai indicar? Colonoscopia de forma frequente para aquela pessoa. Porque o câncer do intestino, ele costuma vir de um pólipo. E a gente achando o pólipo, removendo aquele pólipo, a gente cessa o problema ali. E daí a compreensão dos profissionais, né, da saúde, que a gente está tentando fazer no nosso congresso. Além disso, a população ficar ciente disso e também desmistificar coisas. Por exemplo, a colonoscopia é um exame simples,
mas o preparo dele é um pouquinho trabalhoso, porque precisa limpar o intestino para poder fazer o exame. Mas eu durmo tranquilo se eu fizer o exame e tiver limpo. É preciso entender a faixa etária para isso. Se você já é uma pessoa que tem predisposição genética, a faixa etária para a realização desse exame, que normalmente é recomendado a partir dos 45 anos, quando se tem predisposição genética, essa faixa etária desce, né, doutor Rodolfo? Excelente observação. Normalmente se recomenda a pesquisa para câncer de cólon a partir dos 45. Se eu tenho um histórico familiar importante, o familiar mais novo que teve, por exemplo, se um familiar teve aos 41, o parente dele antes, com 31 anos, começa a fazer já o rastreio. 10 anos antes. 10 anos antes. 10 anos antes. Câncer de mama também, abaixo dos 45 anos, 40 anos, que tem um forte poder genético. O familiar imediatamente antes, tipo, mais novo, por exemplo, uma mulher teve um câncer de mama aos 38. Todas as parentes que chegaram aos 28 já começar a atenção em relação a procurar variante patogênica e detecção precoce da lesão, do câncer. É isso, é prevenção, né? É o que mais se tem prevenção, falado. Com certeza. Ainda tem vaga para interessados em participar desse congresso? Nosso congresso é casa de mãe, cabe sempre mais um. Vai ser no Ritz Lagoa da Anta, gente. É uma realização da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. E está de portas abertas. Quem quiser informações, doutor Rodolfo, como é que pode ter acesso a informações para adquirir aí a participação, Valdir? A gente acha a gente mais fácil no Instagram, né? Nós temos o Instagram chamado CB Prevencão Câncer. Nos procure. Pode procurar também nas mídias sociais o meu nome, Dr. Rodolfo Tibério, que vai estar sempre associado ao congresso. Vai ter a nossa plataforma online, onde vocês podem se inscrever. Fale conosco. Nós estamos estimulando grupos, né? Tentamos falar com o secretário de saúde, falar com o conselho de secretaria dos municípios de saúde, para estimular os médicos da atenção básica, os enfermeiros, que o nosso congresso ele não é restrito a médico, ele é restrito aos grupos de atenção em saúde, para poder juntar todo mundo e assim a gente fortalecer a nossa oncologia. Sempre evoluir, né? Isso é o que nós queremos. A gente tem coisas a fazer para os nossos pacientes, que é mulher chegou aos 25 anos, Papa Nicolau. Mulher chegou aos 40, 45 anos, já iniciar já a prevenção do câncer de mama. Todo indivíduo, 45 anos, colonoscopia. Para fumantes, tabagistas, pesquisa de câncer de pulmão. Quem fuma, hábito etílico forte, o ideal é sempre fazer uma endoscopia, porque existe uma forte associação com câncer de boca, cavidade oral, esôfago e estômago. Então, assim, identificar o indivíduo de risco e procurar basear naquele indivíduo de risco. E essa é o que a gente está querendo fomentar. Isso é que a gente está querendo fomentar. Tem coisas que são muito mais complexas, por exemplo, às vezes um câncer de rim, um câncer de fígado, que ele não é tão detectável, ele não é rastreável. A gente acha ele quando começam os sintomas. Mas esses que eu citei, eles são normalmente preveníveis e são detectáveis de forma precoce, que é o nosso objetivo. O assunto é muito extenso, né? A gente tem muita coisa para falar. Engloba todos os profissionais de maneira geral, porque se você chega numa unidade de emergência com um problema, se o médico ali está preparado para lhe atender e ciente de tudo, inclusive do que não diz respeito à sua especialidade, mas da medicina em geral, ele vai dizer, olha, eu preciso que você procure um oncologista para verificar isso aqui, porque pode ser isso. Então, só esse olhar ampliado já faz uma diferença. O direcionamento, né, Thaís? O direcionamento sobre aquele caso para um paciente que está tentando ali, pelo menos, resolver um problema que tem incomodado, né, doutor? Exatamente. Eu tenho uma frase assim, minha pessoal, que eu digo que é oncologista em tudo e tudo está na oncologia, porque a nossa especialidade ela é multidisciplinar. A gente está mastologista, ginecologista, gastro, coloprocto, nefrologistas, urologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, mastologista. Então, assim, está todo mundo junto. Então, assim, todo mundo junto, conversando, caminhando junto, a gente vai conseguir ajudar as pessoas. E esse é o nosso objetivo. Entendeu? Assim, a gente quer fazer o tratamento da forma precoce, né? O câncer é uma doença que está crescendo, as pessoas estão envelhecendo. Sim.
à medida que se envelhece mais, dá tempo do câncer surgir, mas a gente também pode preveni-los. Alimentação saudável, obesidade é um fator gravíssimo e a nossa população geral, ela é obesa. Então, assim, controle de peso é muito importante, atividade física persistente, não fumar, o consumo moderado de álcool, o consumo de embutidos, né, que assim, a OMS determinou agora recentemente que o consumo de embutidos ele também não é bom por conta dos nitritos e nitratos. Então, assim, tem muita coisa nova, muita coisa já antiga, muita coisa que a gente está tentando melhorar e, assim, estimular para entrar no ciclo do bem, aquele ciclo virtuoso que todo mundo, quando entra no eixo certinho... É mudança de hábitos. Exatamente. Né? Mudança de hábitos, isso já é ritual, né? A gente, toda vez que vem conversar com um médico aqui, todos os médicos que alertam para a prevenção do câncer falam em mudança de hábitos, prática, alimentação balanceada, controle do peso, então... exercício físico. Então, é o ritual que a gente precisa seguir. Com certeza, agradecer ao Dr. Rodolfo Tibério, que é cirurgião oncológico e está como presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção ao Câncer. Dr. Rodolfo, obrigada. Volte mais vezes, por favor. Muito obrigado, Dr. Rodolfo, pela presença. Obrigado, bom dia, agradeço o espaço. 7h42, vamos seguindo aqui, dando uma dica para você.